quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, Oh Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai, para poder aprender mais de Ti, Senhor. Tua palavra nos declara, Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós estamos aqui porque queremos conhecer mais de Ti, Pai. Queremos entender, ó Pai, a Tua vontade, conhecer o Teu caminho, conhecer os Teus desígnios, a Tua vontade para a Tua igreja, para a Tua noiva, para os Teus filhos. Por isso nós Te convidamos, Espírito Santo, a assumir o controle dessa reunião. Vem, Senhor, vem nos dirigir, vem nos guiar, vem nos inspirar, Senhor. Revela-nos, Pai, quem Tu és. Revela-nos, Pai, a Tua vontade, os Teus desígnios, os Teus sonhos acerca de cada um dos Teus filhos, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E mais uma vez nós queremos confessar que precisamos de Ti, Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada vida que aqui está. Tu sabes as necessidades de cada um, as necessidades daqueles que vão nos ouvir. Tu és Deus que sonda todas as coisas, que conhece o nosso coração, que sabe os nossos caminhos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Ó Pai, Tu sonda e conhece os nossos corações. Tu que sonda e esquadrinha a alma humana, Pai. Tu sabes o que cada um precisa na noite de hoje, o que cada um precisa ouvir. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e fala com cada um, segundo a necessidade de cada um, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. E nós vamos estar fazendo duas leituras. A primeira leitura é um salmo muito conhecido, o salmo de número 121. Diz assim a palavra de Deus: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Pois, se vocês puderem abrir no livro do profeta Jeremias, que é algumas páginas para frente, depois do profeta Isaías, vem o profeta Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Vai dizer assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor,
e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Vou repetir: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Olha aí, Joci. Não fica preocupado quando vem muito calor. As suas folhas são sempre verdes. E no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te dou graças pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E eu mais uma vez te peço, Espírito Santo, nos dá inspiração, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus colocou no meu coração hoje para estar compartilhando algo que, ao mesmo tempo, é simples, mas é algo muito importante. Algo muito importante porque o que eu quero falar hoje, baseado nesses dois textos que eu compartilhei com vocês, ele acaba meio que contrariando todo e qualquer tipo de expectativa que nós colocamos em homens, de carne e osso, assim como eu, como vocês. Nós temos uma tendência muito grande de confiar em homens. Vou dar um exemplo. Estou com um problema financeiro, então eu tenho uma expectativa que, se eu tenho crédito lá no banco, então se eu pedir ajuda do gerente do banco, ele vai conseguir lá um empréstimo, um financiamento para mim, e eu vou resolver o meu problema financeiro, ok? Estou com um problema de saúde, minha esposa foi diagnosticada com câncer, está amarrado, anulado, cancelado em nome de Jesus. Meu filho teve um diagnóstico de leucemia, sei lá, qualquer tipo de enfermidade. Então, eu acabo depositando a minha expectativa, a minha esperança, que um médico especialista naquela determinada área poderá ou pode solucionar o caso da minha esposa ou do meu filho. Então, estou dando alguns exemplos para vocês. A gente tem essa expectativa. Eu trabalho numa empresa. Então, eu trabalho numa empresa, já estou trabalhando há muitos anos ali naquela empresa, e já passou alguns anos e nada de aumento, e eu estou precisando muito de um aumento, porque as despesas aumentaram, a gasolina aumentou, tudo aumentou, e aí então começa a criar uma expectativa que o meu gerente, lá da empresa que eu trabalho, gerente da produção, ou sei lá, o meu patrão, ele está de olho no meu trabalho, e eu começo a criar uma expectativa que a qualquer momento ele vai me dar um aumento de salário. Então, a gente está sempre colocando ou criando expectativa em pessoas. Esse ano de eleição, né? Então todo mundo já começou o burburinho, né? Meu Deus, o que vai acontecer com o Brasil se o candidato A for eleito? E como será o Brasil se o candidato B for eleito? E como será o Brasil se o candidato C for eleito? Então as pessoas criam expectativas no homem, estão depositando a fé em homens. Uma coisa que é muito comum de acontecer muitas vezes com cristãos, até gente que está há bastante tempo na caminhada. Isso não necessariamente é pecado ou errado, mas tem coisas, necessidades que a gente tem, guerras que nós passamos no dia a dia, lutas que nós passamos, que nós podemos dobrar o nosso joelho e ir até a presença de Deus e pedir por socorro. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Mas muitas vezes, eu tenho afinidade com o pastor, eu sou amigo do pastor, em vez de eu ir lá e buscar em Deus, ir direto na fonte, e a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe. Então, em vez de eu ir direto na fonte, direto no Criador,
né? Afinal de contas, o véu do templo já se rasgou. Hoje todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Qualquer um de nós que crê em Jesus pode conversar com Deus 24 horas por dia. E eu não preciso nem pedir permissão para falar com Ele. Ele é meu Pai, Ele está disponível 24 horas por dia. Eu não preciso, reverendo mestre, criador dos céus e da terra, eu nesse exato momento gostaria de solicitar 1 minuto da sua atenção. Eu não preciso fazer isso, porque Ele é meu Pai. Então eu só chego, Pai, por favor, me socorre, eu preciso de Ti. Né? Então eu tenho acesso, mas muitas vezes é mais fácil pedir para um pastor. Graças a Deus isso aqui não acontece no Vim das Águas. Eu não sei se eu treino muito bem os meus discípulos, que quase ninguém precisa de mim. Para nada. Mas isso já são anos assim, né? Eu acho que eu estou treinando bem os discípulos. Mas tudo bem, isso é uma outra pregação. Então, mas eu já cansei de ver. Né? Eu já cansei de ver situações simples, que às vezes são fáceis de ser resolvidas. Aí como tem um pastor aí, eu peço a ajuda do pastor. Torna a dizer, não tem nada de errado quanto a isso. Para isso existe o pastor. Para isso existe um representante de Deus. No entanto, a gente deveria ter um tipo de discernimento para saber o que eu devo pedir ajuda e o que eu não devo. Porque tem coisas que realmente eu devo. Vou dar um exemplo. A gente tem uma irmã aqui na igreja, a irmã Leia. Todas as vezes que ela está tendo dificuldade de encontrar uma passagem na Bíblia que ela não está conseguindo achar, e que ela imagina e deduz que o pastor dela sabe, porque é pastor, então ela sempre me liga ou manda mensagem: pastor, onde é que está aquela passagem bíblica? Pastor, onde é que está aquela passagem bíblica? Eu vou lá e respondo para ela. Então não tem problema. Mas existem coisas, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Jesus, quando ressuscitou, Ele disse: agora vocês vão e pregam o Evangelho. Todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Ele disse: olha, eu recebi todo o poder nos céus e na terra, e eu agora estou transferindo essa autoridade, esse poder para vocês. Vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Vocês vão colocar a mão sobre pessoas possessas de demônios, né, Anderson? E eles serão expulsos. Então, esse poder, essa autoridade, Jesus deu para todos nós. Então nós temos essa autoridade, esse poder que já está sobre nós. Né? E em se tratando de expulsar demônio, eu acho que é bom sempre a gente ir em dois, né? No mínimo em dois. Né? A Bíblia fala da importância que o dois é melhor do que um. Então é importante ir em dois, em situações como essa. Mas vamos falar aqui do exemplo clássico, que é orar por um enfermo. Né? Então, para orar por um enfermo, se eu já sou cristão, maduro, estou vários anos no Evangelho, eu não tenho que pedir ajuda do pastor. Pastor, por favor, vem aqui me socorrer para orar pelo meu vizinho, para orar pelo meu filho, orar pela minha mãe, orar pelo meu pai. Se a pessoa me pedir, eu até vou, porque dificilmente eu vou ter dificuldade de dizer não quando uma pessoa pede. Provavelmente se ela está pedindo é porque a fé dela não está alcançando para realizar aquela obra, aquele milagre. Então eu vou, mas deveria ser algo normal para um cristão. Deveria ser algo do dia a dia. Meu filho está com resfriado. Não, eu vou comprar um, como é que chama lá? Um remédio para gripe, né? Não vou comprar um remédio para gripe. A primeira coisa que eu deveria fazer é colocar a mão e ordenar a cura. Porque a Bíblia diz que verdadeiramente Jesus lá na cruz, Ele já levou sobre si, Ele não vai levar, Ele já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós não seremos sarados, nós já fomos sarados. Então Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele conquistou para nós a cura de todo e qualquer tipo de enfermidade. Só que agora eu tenho que crer nisso, eu tenho que tomar posse, e eu tenho que exercer a minha fé. Eu tenho que começar a orar pelos doentes, começar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus familiares, para ir treinando a minha fé. Porque se eu não treinar a minha fé, como que eu vou saber que é real realmente o que Jesus prometeu? Eu tenho que exercitar. Então, isso deveria ser algo comum para o cristão. Mas às vezes é mais fácil chamar uma outra pessoa. Né? O famoso crente 6 horas. 6 horas por mim?
E torno a dizer, não é pecado nem errado. Eu mesmo sou pastor e já pedi oração pela minha vida, pela minha família. Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele disse, olha, vocês não puderam nem orar uma hora sequer comigo, nesse momento tão difícil. Então o próprio Jesus pediu oração. Então não é feio pedir. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Que tem coisas que eu consigo resolver, é só exercitar a minha fé, né? Então, nós deveríamos sempre ter isso como uma premissa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro. O meu socorro não vai vir do pastor que vai orar por mim, o meu socorro não vai vir do novo presidente da República, o meu socorro não vai vir do meu patrão, o meu socorro não vai vir de um amigo famoso que eu tenho, que de repente é amigo do deputado, que é amigo do senador. Agora, em época de política, a gente vê no olhar de algumas pessoas, principalmente pessoas que estão inseridas nesse contexto político, a gente percebe muitas vezes, né, um certo... A gente percebe que essas pessoas não vê a hora de chegar às eleições ou se aproximar cada vez mais, porque é uma forma de ganhar, de alguma forma, um dinheirinho extra em época de campanha eleitoral. Porque a gente sabe, né, que existem os cabos eleitorais, existem pessoas que são até contratadas para poder ajudar os candidatos a angariar seus votos. Eu imagino que isso esteja até respaldado em lei, né? No entanto, a gente percebe que tem pessoa que o olhinho dela brilha, né? Chegou em época de eleição, o olhinho brilha. E muitos estão ali com aquela expectativa, né? Como eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do senador, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do candidato a isso, o candidato àquilo, então a pessoa começa a criar uma expectativa que se aquele candidato for eleito, aquele candidato que ela se tornou um cabo eleitoral, ou aquele candidato que a pessoa está apoiando, se ele for eleito, então todos os meus problemas estão resolvidos. Porque imagina se eu sou amigo de um candidato a senador. Imagina se eu sou amigo de um candidato a deputado federal. Imagina se eu sou amigo do candidato a presidente da República. E de repente eu tenho amizade com ele e eu uso da minha influência para ajudar essa pessoa a se eleger com uma espécie de permuta, né? Que se ela for eleita, ela vai conseguir um cargo para o meu filho, um cargo para o meu sobrinho, um cargo para o meu tio, um cargo para o meu patrão, e aí eu começo a criar toda uma expectativa que se determinado candidato for eleito, todos os meus problemas econômicos estarão solucionados. Primeiro, biblicamente, isso é ético? É correto? Será que aquele candidato realmente tem obrigação de colocar o parente da pessoa num determinado cargo político? Ou aquele candidato não deveria se preocupar em buscar o melhor profissional, o mais competente para botar naquele cargo? Mas, onde eu quero chegar na verdade, para não fugir muito a linha de raciocínio e não entrar só na área política, né? Embora a gente está em ano de eleições, não tem como escapar. Onde que eu quero chegar é que está aí um exemplo clássico de colocar a fé em homens, colocar a expectativa em homens. Se determinado candidato, no qual eu sou cabo eleitoral, no qual eu estou trabalhando para que ele se eleja, se ele se eleger, então tudo está solucionado. Então a gente vê como o ser humano tem essa capacidade de colocar a expectativa em homens. E a palavra de Deus é clara: bendito o homem que confia no Senhor e coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Esse daí vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros. E uma curiosidade aqui do texto de Jeremias é que ele fala aqui de um ano de sequidão, né?
que no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, o que é esse ano de sequidão? Ano de sequidão é aquele ano que parece que deu tudo errado, é aquele ano que a economia estava paralisada, é aquele ano difícil, né? Assim como a Bíblia fala do dia mau, eu imagino que esse ano da sequidão é uma espécie de ano mau. Então a Bíblia diz que se eu confio no Senhor, até no ano mau, até no ano de sequidão, Deus vai me amparar. Ontem à noite eu fui convidado para fazer uma oração na empresa, num casal de empresários muito bem sucedido da nossa cidade, e eu fui convidado para orar pela empresa deles, ungir, consagrar a empresa, e a gente passou um bom tempo ali conversando e tal, e eu estava explicando para eles que nós que somos cristãos, o empresário que é cristão, ele não precisa se preocupar com notícias da mídia. Porque a mídia está noticiando que 2021, ou 2022, ou 2023 será o pior ano, vai haver uma recessão econômica, se for eleito o candidato tal, ninguém mais sabe o que vai acontecer com a economia, o Brasil provavelmente vai de mal a pior. E aí eu peguei e pude explicar para aquele empresário que para nós que somos cristãos, nós não precisamos dar crédito a essas fake news, nós não precisamos dar crédito a essas informações. Por quê? Porque um cristão não depende da política, ele não depende de homens, ele não depende de quem vai ser o próximo presidente. Eu dependo única e exclusivamente de Deus. Com um governante ruim, com um governante bom, com um político ruim, com um político bom, enquanto eu temer a Deus, enquanto eu estiver com os meus olhos em Deus, enquanto a minha expectativa e a minha esperança for no Senhor, enquanto eu estiver em obediência a Ele, fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, enquanto Ele for o meu pastor, nada me faltará. Quantos estão entendendo?